Introdução à orientação a objetos com Python. E para ficar fácil da gente entender todos esses conceitos da orientação a objetos, eu vou passar para vocês aqui como criar um personagem com Python. E eu pensei em criar aqui um personagem do jogo Diablo. Não sei se vocês lembram que tem aqui a saúde, né, a vida do personagem, tem aqui a energia, tem esse outro gráfico aqui da própria Blizzard que mostra melhor. O azul é a energia, o vermelho é a vida, né, os pontos de vida do personagem, os pontos de saúde do personagem, tem as poções, a porção vermelha recupera a saúde, a porção azul recupera a energia e por aí vai. E para a gente começar logo, a gente inicia uma classe no Python, simplesmente escrevendo class, aqui personagem, como a gente vai criar um personagem, né, utilizando Python. E para a gente iniciar isso tudo, a gente utiliza um método especial chamado init. Então a gente vem aqui, def, né? Então a gente inicia como se fosse iniciar uma função normal, né? Só que é um método especial, né? E a gente coloca init. E aqui, ó, é a underline dupla, tá? Então na hora de criar isso, coloca um underline, depois coloca outro underline. E abre parênteses. Por convenção, o primeiro nome aqui dentro do parênteses é o self. Aí eu vou colocar aqui depois o nome do personagem que vai ter os pontos de saúde, né? Vai ter também os pontos de energia, vai ter o correto mesmo seria colocar força, habilidade, destreza, agilidade, sei lá. Eu vou colocar aqui para facilitar ataque. Aí vai ter os dados, né, de ataque, quanto de ataque o personagem tem. E vou colocar defesa também. E vou colocar os dois pontos aqui no final para a gente fechar isso aqui. Isso, para ficar fácil da gente entender, são os atributos do objeto que nós iremos criar. O que vai ser o objeto? Mais para frente eu vou mostrar, é claro. Vai ser o personagem, já que nós vamos criar um personagem com isso aqui, vamos supor que vai ser o personagem que chama Aragorn, lá do Senhor dos Anéis. Então vai ter o nome Aragorn, ele vai ter o 100% de saúde dele, vai ter os pontos de energia, vai ter a quantidade de ataque que ele causa, a quantidade os pontos de defesa, né? O quanto que ele bloqueia do ataque inimigo, né? Só para a gente entender melhor isso. E esse self, a gente utiliza ele como convenção, e ele se refere à própria classe. Então, para ficar mais claro, a gente pode começar já a escrever. Então vai ser o self.nome é igual a nome. O que isso significa? Que o nome do personagem nós estamos atribuindo aqui. Nós escolhemos o personagem ter um nome. O nome desse personagem vai receber a variável nome aqui. Então aqui poderia ser nome underline personagem. Aí aqui dá o erro. Então esse aqui de cima da variável aqui é o mesmo desse aqui. Combinado? Mas aqui só para facilitar, ficar mais curto também, a gente não gastar muito espaço, eu vou simplificar. Então sempre quando vocês virem em outros tutoriais ou em outros lugares, poxa, repete isso aqui por quê? Então agora você já sabe. Então declarando lá o self, né, como convenção, que se refere à própria classe, nós estamos criando o nome da classe. Ele está recebendo a variável que vem de fora, que nós iremos colocar como nome, né? Então esse self aqui, eu falei que é convenção. Se a gente quiser chamar de AAA aqui deu erro, a gente coloca AAA aqui e vai reconhecer da mesma forma. Mas como convenção nós utilizamos o self. Então vamos continuar. Self.saúde vai receber os pontos de saúde do personagem. O self.energia recebe energia e por aí vai. Self.ataque recebe ataque. Self.defesa recebe defesa. Isso que eu coloquei como atributos. Algumas fontes, principalmente gringas, aí chamam isso aqui de propriedades também. Propriedades. Então vou colocar os dois aqui para não, enfim, para ficar mais fácil, dependendo do lugar que vocês forem ler aqui, vai estar como atributo, vai estar como propriedade. Mas, enfim,
todas as vezes que eu estava estudando mesmo de verdade, eu encontro mais o termo atributo, né? Então eu vou colocar aqui agora para vocês o seguinte: vamos criar nosso primeiro objeto, que vai ser, então, né, vou colocar personagem 1. Esse personagem 1, para criar agora, utilizar, né, essa classe, a gente tem que colocar aqui agora personagem. Lembra que também, repara que eu coloquei o P maiúsculo, tá? Então eu coloquei, e aqui embaixo também eu repito o P maiúsculo. Então vem aqui, já aparece o mapinha aqui pra gente, o nome. Daqui a pouco a gente vai mudar isso aqui tudo. Mudar assim, a gente vai colocar qual que é o data tipo disso tudo. Então o nome, eu dei o exemplo do Aragorn. O Aragorn ele vai ter aqui agora o saúde, né? Ele vai ter, sei lá, 100 de saúde, 100 de energia. Ataque dele, sei lá, vou colocar 90. E defesa vai ser 70. São as propriedades, né? São os atributos do nosso personagem. Então nós utilizamos o init aqui para criar os nossos atributos, né? E os atributos nada mais nada menos que os dados do nosso personagem que a gente está criando. Então imagine que você está, sei lá, está criando um objeto para itens eletrônicos. Então um pode ser quantidade de volt, o outro pode ser o peso do equipamento e por aí vai. Então só para ficar claro isso aí para vocês. E para a gente começar a entender tudo isso, como tudo funciona, primeiro eu vou colocar aqui o seguinte: personagem 1, eu vou imprimir do jeito que está. Vocês vão ver que não vai aparecer para a gente o que a gente quer, né? Que no caso, se a gente tivesse criado isso aqui como um dicionário, que daria até esse momento aqui para criar como um dicionário, isso aqui que a gente fez, iria aparecer para a gente, no caso, nome igual a Aragorn, saúde igual a 100, energia igual a 100, ataque igual a 90 e defesa igual a 70. E aqui apareceu para a gente que é um objeto que está no endereço tal, lá na memória do computador. Então se a gente quiser acessar o nome agora do nosso personagem que a gente acabou de criar, a gente vem em personagem 1, aí já aparece uma colinha aqui para a gente das nossas opções, coloca o nome. Não preciso de abrir e fechar parênteses. Então sempre quando for aqui, estiver dentro do init, né, sempre quando for atributos, a gente não precisa abrir e fechar parênteses. E aqui apareceu pra gente, tá vendo? Aragorn. Se a gente abrir e fechar parênteses aqui, vai dar uma mensagem de erro pra gente. Aí, deu uma mensagem de erro. Dá essa mensagem de erro, eu vou tentar aqui outra coisa, aqui, energia. Aí, 100, tá vendo? No caso que é nome, saúde, energia. Nome, saúde, energia, 100. Se colocar aqui agora ataque, vai aparecer 90 lá. Pronto, 90. Então agora nós conseguimos acessar os dados do nosso personagem, do personagem criado, que é o personagem 1. E agora a gente pode criar aqui o que a gente chama de métodos. Os métodos não é nada mais nada menos que uma função que a gente cria dentro da classe, né? Então vou escrever aqui métodos. A gente pode começar aqui com o def, né? E eu vou criar o atacar. Então nesse exemplo desse personagem, os métodos que nós iremos criar serão verbos, né? Então é sempre que indicam uma ação. Então atacar, ele vai receber ali o self. A gente tem que ter esse self aqui nos métodos. Tem como burlar isso se a gente utilizar decoradores, mas nesse vídeo, como é um vídeo mais focado para quem está começando, para quem nunca mexeu com orientação a objetos, então não vou mostrar nada de decoradores. Isso aí eu vou fazer um vídeo só sobre decoradores depois, né? Então nesse primeiro momento, coloca na cabeça, sempre que a gente estiver criando um método, a gente vai precisar utilizar o self. Depois a gente contorna isso com decoradores, mas vai ficar para outro vídeo. Então o atacar aqui, a gente pode retornar, por exemplo, o ponto de ataque aqui. Mas para ficar mais legal ainda, porque por exemplo, se a gente estiver jogando um joguinho de RPG, até o tabuleiro do D&D, deixa eu voltar aqui pro... A gente vê aqui, ó. Toda vez que o personagem X ou Y atacar, ele não vai sempre causar o dano máximo, né? Isso é sempre um pouco que aleatório, né? Então a gente pode colocar o nosso ataque, ele indo de 0
até a quantidade final, que é o ponto de ataque dele. Então ele vai pegar um número aleatório, que pode ser o 0 ou pode ser no caso aqui do Aragorn, a quantidade de ataque dele é quanto? É 90. Pode ser de 0 a 90, que vai ser o dano que ele vai infligir no nosso oponente. E para fazer isso, a gente vem aqui no From, Random, Import, RangeInt. E a gente retorna, né, o RangeInt, que vai de 0 até o self.attack. A gente não precisa abrir e fechar parênteses, a gente está referindo aqui à própria classe, né? Então está indo lá do 0.attack. E a gente pode conferir isso aqui. Atacar. Aqui já precisa abrir e fechar parênteses, porque é um método. Então sempre quando a gente chamar o método, a gente precisa abrir e fechar parênteses. Mesmo porque a gente pode passar informações para os nossos métodos. Então eu posso informar aqui quem que eu estou atacando, né? Mas nesse caso vou deixar isso mais para frente para a gente mexer com isso. Então vamos ver quanto ficou. Então foi um número aleatório. Então nós poderíamos ter causado até 90. Foi 55. Vou processar aqui de novo. Foi 5. Então o nosso dano causado aí no oponente é aleatório, né? Legal. Uma coisa também, quando a gente joga, pelo menos jogava o Diablo, tem muito tempo que eu não jogo, o último que eu joguei foi o Diablo 2. Sempre quando a gente atacava, ou a gente corria, ou a gente soltava algum tipo de poder, os pontos de energia diminuía, né? Então a gente pode fazer isso aqui também. Então sempre quando a gente chamar o método atacar, a gente pode utilizar aqui o self.energia. A gente poderia fazer isso aqui, ó. Sim, daria a mesma coisa. Mas eu vou fazer para não complicar a cabeça de ninguém, eu vou fazer do jeito mais longo, né? Self.energia menos 10. E a gente pode conferir isso agora. A gente confere o print.personagem1.energia antes e vamos conferir depois da gente chamar o método atacar, para ver se teve alguma alteração. Então antes da gente atacar ele estava com 100 de energia, que é o correto, né? Aí nós atacamos, infligimos 62 de dano no nosso inimigo. Aí descontou 10 pontos de energia do Aragorn, do nosso personagem que a gente criou, do objeto aqui. E ele foi para 90. Se a gente tivesse atacado 2 vezes, isso iria refletir na energia do nosso personagem. Então vai de 100 para 73, aí depois nós causamos 58 e ele perdeu 20 de energia. Ele tinha 100 e a energia dele acabou indo para 80. Ficou tranquilo de entender isso, essa parte? Espero que sim. Agora a gente pode, se o personagem ataca, a gente pode criar o defender também, né? Defender self. O raciocínio vai ser a mesma coisa, inclusive eu vou até copiar isso aqui. Ctrl C lá, Ctrl V aqui. Em vez de gastar 10, eu vou colocar gastando 5. Em vez de alterar no self.attack, aqui tem que ser self.defesa. E vamos ver. Não é defesa, é defender. Defender. E a mesma coisa, vamos conferir. Ele tinha 100 de energia. Aí defendeu 7 pontos de dano só. E a energia dele foi para 95. Então interpreta isso como se fosse aqui, ó. Toda vez que atacar, né, algum inimigo, isso aqui iria descendo do ponto aqui do Diablo. E toda vez que eu fosse defender, a mesma coisa. Isso aqui vai comendo, vai corroendo. E para recuperar essa energia, no Diablo tem as poções, né? Tem a poçãozinha vermelha, recupera o ponto de vida. Poção azul, recupera os pontos de energia. Aqui a gente pode colocar, para ficar rápido, para não ficar criando método atrás de método, vamos colocar o seguinte: def descansar. Então, toda vez que a gente chamar o método descansar, a gente vai recuperar o ponto de energia dele. Então aqui a gente não precisa retornar nada, a gente só coloca o self.energia é igual a 100. Então eu espero que agora, então aqui nós vamos testar, nós vamos ver quanto que vai estar a nossa energia antes. Nós vamos colocar atacar, então nossa energia vai de 100 para 90. Aí aqui vai mostrar pra gente 90.
E aí eu vou chamar o personagem 1 ponto descansar. Abro e fecho parênteses e depois eu repito isso aqui para a gente ver qual que foi o desempenho, né, desse método novo que chama descansar. Bora, então tínhamos 100 de energia, atacamos, causamos 81 de dano no nosso inimigo. Nossa energia foi de 100 para 90. Aí nós descansamos, tá aqui, não vai aparecer aqui no print aqui na tela, porque a gente não pediu para printar nada, enfim, vai só executar a função, e a nossa função, nosso método, né, ele é só para descansar, é só para recuperar aqui em cima o self.energia, para recuperar ele para 100. Então beleza, fizemos isso e depois apareceu para a gente que o nosso método foi recuperado, né? E por aí vai, a gente consegue fazer várias coisas aqui. Só para a gente praticar mais um pouquinho, vou criar mais uma função aqui chamada golpe especial. Vamos fazer uma coisa meio sem noção aqui. Opa, coloquei interrogação. Vai. E eu alterei o meu teclado aqui sem querer. Tá, português, inglês, português. Pronto, resolveu. Então aqui vamos retornar criando um método, um golpe especial, né? Então a gente retorna. Eu não vou colocar aqui o self.energia não, drenando a energia do ataque especial, porque vocês já entenderam enfim, o raciocínio. Eu vou colocar aqui um cálculo doido só para vocês saberem que é possível até colocar alguns tipos de cálculo, né, dentro desses métodos. Então eu vou colocar aqui o nosso especial vai ser o self.ataque. Não, ataque. Poderia colocar para ficar mais legal do jeito que está aqui? Sim, ficaria bem melhor. Mas só para ficar mais objetivo, a gente não perder muito tempo. Então vai ser o self.ataque mais o self.defesa dividido por 2. Sei lá, fazer um cálculo bem estranho aqui. Multiplicado por 3. Multiplicado por 3. Vamos ver o que vai dar essa bagunça aqui que eu arrumei. Vixe, não precisa disso aqui tudo mais. Não precisa disso aqui. Aqui pode ser o golpe especial. Vamos ver quanto que o golpe especial vai causar de dano, né? Então pronto. O golpe especial causou 240 de dano. A gente pode transformar isso aqui no int também, né? Int. Vai lá pro final. Processar de novo. Pronto. Causou 240 de dano. Só pra, enfim, ficou bem fraco isso aqui, mas foi só para mostrar que a gente consegue colocar cálculo, for loop, enfim, a gente pode criar o quão complexo a gente quiser os métodos dentro das nossas classes, combinado? E esse personagem que a gente criou aqui, no caso, é o objeto criado, que foi, no caso, o Aragorn. Uma coisa que a gente pode fazer aqui para facilitar a gente, por exemplo, o self a gente não mexe, o nome a gente pega e coloca 2 pontos str para a gente informar o nome, a entrada que vai ter aí vai ser um string. Então mesmo que a pessoa vai e digite qual o nome do personagem, coloca 5321, esse 5321 vai ficar em formato string. A saúde, vou colocar aqui agora valores que são padrão, né? Então se eu não informar a saúde, esse valor vai ser 5. A energia, vou colocar tudo 5 aqui. Então sempre que eu criar um personagem, eu vou ter que passar o nome e o resto, se eu não passar, vai vir com esses valores que são padrão. Então 5, 5, 5, 5. Vamos testar isso aqui. Vou vir aqui, vou criar o personagem 2. O P maiúsculo lá no personagem. Eu vou criar o Boromir agora. Boromir. E não vou passar o resto. Aqui, ó. Eu posso colocar uma vírgula aqui que vai mostrar pra gente agora. O nome é um string. Se eu não colocar mais nada, a saúde é um inteiro que vai ser 5. A energia é um inteiro que vai ser 5. O ataque vai ser um inteiro que é 5. Defesa inteiro que é 5. Então, vamos testar, ver como que tá o Boromir aqui nessas coisas. Então a gente está printando aqui em cima a energia. Vamos ver quanto que tem energia. Vai ter que estar 5 lá, né?
Não, coloquei do personagem 1, tem que ser do personagem 2. Processei de novo. 5. Vamos colocar aqui ponto nome. Tem que ser Boromir. Boromir. Vamos colocar ataque. 5 também. Então, vamos criar mais um personagem aqui, só pra gente ter mais opções. Vai ser o personagem 3. Vamos criar aqui o Senhor Frodo. Vou colocar nada não, só pra gente, se a gente precisar de colocar mais coisas aqui, a gente ter mais de uma opção, né? Sem ser só o Aragorn pra gente trabalhar. Uma coisa legal que a gente pode fazer aqui também, que eu mostrei, acho que foi no início. Mostra aqui agora de novo. Se a gente imprimir no caso só o personagem 2, que no caso é o Boromir, a gente vai pegar aqui que é um objeto que está no endereço tal. Esse endereço tal é um endereço na memória do computador. Mas a gente consegue fazer outras coisas, a gente consegue obter resultados através disso. A gente cria mais um método especial. Qual que é o método especial? Esse aqui de cima é o init, né? Que a gente underline dupla, init, underline dupla e o restante. Nesse aqui agora a gente coloca underline dupla e coloca REPR, underline dupla de novo fechando. A gente finaliza com self no caso. O que eu gosto de fazer aqui quando crio esse REPL aí, né? Eu coloco return. Claro, você pode fazer do jeito que você quiser. Estou falando do jeito que eu prefiro, né? Não tem uma verdade absoluta não. Eu tento repetir a forma que a pessoa ou que a gente programou, né? Para a gente criar a classe, para a gente criar o objeto, né? No caso. Então vou colocar aqui no caso personagem. Aí eu abro parênteses e coloco, abro e fecho parênteses, vou colocar direitinho aqui já, vírgula, vírgula. Eita. Vamos lá, tem 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Mais um. E vem aqui. Vai ser o self.nome. Self. O segundo é o que mesmo? É o nome, saúde e energia. Self.saúde. Self.energia. Self.ataque. É o ataque. E o self.defesa. E quando a gente chamar aqui de novo o personagem 2, vai aparecer pra gente, em vez de aparecer o endereço aqui na tela, tá aparecendo que é a classe personagem, o nome é Boromir 555. Se a gente mudar isso aqui para o personagem 1, vai aparecer que o personagem 1 é Aragorn, vai aparecer o restante dos dados dele. É bem legal isso aqui, bem útil. Sempre quando eu estou criando uma classe, né, abrindo com o init. O init ele serve para armazenar os dados, né, as propriedades, os atributos do nosso objeto. Então eu sempre procuro colocar o máximo. Se eu não conseguir colocar um valor padrão, eu sempre coloco isso aqui, né, que é informando qual é o data tipo do, enfim, do atributo. Uma coisa que a gente pode pensar aqui também, no caso eu vou chamar aqui de atributos da classe. Atributos da classe. Esse atributos da classe ele vai ser uma lista. Então todos os personagens, né, todos os objetos que a gente criar, ele vai ser adicionado nessa lista que a gente vai criar. Como aqui eu comecei a criar tudo como personagens do Senhor dos Anéis, vou chamar de sociedade. Sociedade é igual a uma lista. E para a gente adicionar todos esses atributos aqui do personagem, da classe, do objeto criado, a gente vem aqui, vou dar um espacinho para não ficar muito grudado ali. Então a gente acessa personagem e a gente vai lá no sociedade, coloca append, porque é uma lista, né? Então a gente pode utilizar o método append. E agora é a parte que muita gente não entende. Para a gente adicionar, por exemplo, criamos o Aragorn, passamos todas essas informações, 100, 100, 90 e tal. Em vez de a gente criar aquela coisa imensa aqui dentro do append, a gente pode vir aqui apenas colocar self, que vai tomar conta de tudo isso sozinho. Então aqui nós criamos 3 personagens.
Nós temos os nosso método especial REPL que mostra pra gente, enfim, eu coloquei de uma forma que seria um resumo, né? Um resumo do que a classe faz, do que ela pede. Tem um golpe especial Lero Lero aqui que eu criei, que não serve para absolutamente nada. Que eu queria só mostrar que dá para fazer cálculos aqui também. Tem um descansar, que atualiza a energia. Tem um defender, que defende a quantidade X, uma quantidade aleatória de pontos de dano que o inimigo infligiu na gente. E gasta energiazinha, né, através disso. E tem um atacar também, que usa o ponto de ataque. E também é de forma aleatória através do Range Int. E agora a gente está adicionando todo mundo que está na sociedade do anel que a gente já criou aqui. Então beleza, está criado. A gente pode agora fazer um print de personagem.sociedade. Vamos ver quem que está lá dentro. Processei. Então pronto, tem um personagem Aragorn, tem um personagem Boromir, tem um personagem Frodo também. E agora a gente também pode fazer um for loop, for p de personagem in. A gente repete isso aqui, que a gente criou aqui em cima. Print p. Vai aparecer mais ou menos a mesma coisa, só que sem os colchetes, né? E um em cima do outro. Então, se está aqui um em cima do outro, então a gente consegue pensar o seguinte. Eu vou comentar isso aqui. Se, para eu fazer o print aqui do personagem 1, se eu quiser saber o nome, eu tenho que colocar ponto nome. E quando eu printar aqui vai aparecer Aragorn. Para eu utilizar isso aqui embaixo agora, esse for loop, né? Se eu quiser saber o nome do personagem que a gente está fazendo, está interagindo, a gente só vem aqui ponto nome. E pronto, nós temos apenas o nome de cada um deles. Então bem simples, bem tranquilo de fazer. E agora a gente já consegue também pensar em fazer herança, né? A famosa herança, que é muito simples da gente entender e é muito útil também, porque pensa o seguinte: o Boromir, lá na Sociedade do Anel, lá nos livros, nos filmes, enfim, tem muito tempo que eu não jogo um D&D, né? Mas eu imagino que ele seria o que fosse um guerreiro no D&D, né? O Aragorn seria o que era um ranger e por aí vai. O Frodo, não sei, imagino que seria um ladino, enfim, não lembro. Mas a gente consegue criar tudo isso aqui também, né? Então a gente pode já criar uma herança. Eu vou criar o do Aragorn, como a gente colocou mais aqui nele, eu vou criar o Ranger aqui também, para facilitar para o nosso lado aqui. Então vou, só para a gente não perder muito tempo, então vou colocar aqui a classe, o Ranger. Como é uma herança, né? Então a gente tem que informar. Tá herdando de onde? Lá do personagem. 2 pontos. Aqui eu repito o mesmo raciocínio daqui de cima. Tá vendo? O mesmo raciocínio daqui. E eu faço o init. Então underline dupla, init, underline dupla para fechar. Self. Aí eu vou colocar aqui a mesma coisa. Enfim, para facilitar aqui pro meu lado, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse negócio. Vou vir aqui. Ctrl C, cadê? Tá aqui. Ctrl V. E aqui também eu posso adicionar, que é um personagem novo assim, diferente do personagem padrão que a gente está criando. Então, esse personagem que seria um NPC aleatório, né? E aqui não, aqui a gente já está colocando um personagem específico, que é um Ranger, né? Então, no caso, o Aragorn que a gente está criando. Então, não faz muito sentido a gente criar um personagem com as mesmas coisas. A gente tem que adicionar aqui uma coisinha diferente. O que o Aragorn mostrou, principalmente no final do primeiro filme e no início do segundo? O rastrear dele, né? Quando ele está rastreando o Pippin e o outro Hobbit lá, que eu não lembro o nome dele. Então, vou colocar aqui rastrear. Não era para escrever assim não, mas acho que dá pra gente continuar. Fecha aqui com 2 pontos. Então já coloquei um valor aleatório aqui, aleatório não, um valor padrão, né? E pra gente informar, agora vem uma parte que é meio, enfim, que muita gente esquece dela e dá errado e a pessoa não entende o porquê, que é o seguinte: a gente,
para não precisar escrever tudo isso aqui de novo, porque até agora não mudou muita coisa, né? Porque até agora a única coisa que a gente adicionou foi aqui o parênteses e de onde está herdando, né? Então, para a gente não precisar de escrever tudo isso aqui de novo, a gente vem aqui, escreve super, abre e fecha parênteses, ponto. Aí a gente repete o init, underline dupla, abre parênteses e a gente vai pegar daqui de cima o que a gente está herdando da nossa classe principal. Então a gente está herdando o nome, a gente está herdando a saúde, a gente está herdando a energia, a gente está herdando o ataque, a gente está herdando a defesa. A gente não precisa colocar os dados aleatórios não. E como o rastrear é a única coisa que a gente não está herdando, a gente vai ter que fazer a mesma coisa do raciocínio aqui de cima. Então a gente vem self.rastrear, que vai ser igual o rastrear, que é esse aqui. Ótimo, então eu vou criar um método aqui rapidão, só para a gente, enfim, só para a gente já ter tudo preparado. Vai ser rastreando self, e vou colocar alvo aqui, uma coisa que a gente não fez aqui nesses outros de cima, né? A gente sempre utilizou o self, então agora a gente vai passar informações também, a gente vai passar parâmetros, né? Então sempre que o ranger estiver rastreando, então aí ele vai gastar um pouco de energia também. Então vai ser self.energia. Agora eu já vou colocar daquele jeito, que eu acho que todo mundo que está estudando orientação a objetos já deve saber o que isso aqui significa. Isso aqui, colocar esse menos igual aqui, né, vai ser a mesma coisa da gente fazer isso aqui. Então, menos igual, vou colocar aqui, gasta 10 pontos de energia dele. E vai fazer um print na tela. Esse print vai ser o self.nome. Então o ranger de nome XYZ, no caso Aragorn, está rastreando alvo. A gente pode testar esse negócio. Então vamos ver. Aqui a gente coloca ranger para ver se deu certo. A gente pode printar aqui agora. Então personagem 1.nome para ver se está dando certo, para ver se está identificando certinho. A gente está passando para o ranger, mas ele vai vir aqui no ranger, vai chegar no super, tá vindo lá de cima, então vai jogar para cá e vai fazer todo esse tratamento aqui que a gente fez. Então vamos lá, o ranger de nome Aragorn, a gente quer saber o nome dele. Processei, deu certinho, vou passar um aqui só para testar, tudo certinho, tá bacana. Vamos pegar um método daqui de cima, vamos ver o método atacar. Vamos lá, atacar, abre e fecha parênteses, 83, vamos de novo para ver se está aleatório mesmo, tá tudo certinho, tudo do jeito que a gente programou. Agora vamos colocar aqui o rastreando. A gente não precisa colocar o print, né? Porque aqui já está printando dentro do nosso método. Então a gente só vem ali e coloca do jeito que está ali. E dá errado. Porque a gente não colocou o alvo, né? Puxa, erro de amado, hein? Hobbits, você está rastreando os hobbits. Aragorn está rastreando hobbits. A gente teve que colocar isso aqui agora por causa disso aqui. Então o self, ele é sempre referente à própria classe, tá? E tudo que a gente colocar, que chegar aqui depois do self, no caso é o que a gente passou dentro dos parênteses do nosso método, quando a gente chama ele lá no nosso código, aqui no nosso código. Acho que ficou tranquilo, né, de todo mundo entender. Uma coisa que eu posso mostrar aqui também, dessa interação da classe principal, que no caso aqui é a personagem, com a que herda, né, todas as informações, é o seguinte. Se eu vier aqui fazer um print do do personagem ponto sociedade, vai mostrar pra gente o seguinte. Vai mostrar pra gente que o personagem Aragorn ainda é um personagem. Não vai mostrar que é um range. Não vai mostrar aqui também o vírgula e o dado de rastrear, né? Rastrear que a gente colocou aqui, rastrear. Para mudar isso, simplíssimo. A gente vem aqui, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para a gente não perder muito tempo.
e vem aqui no final, em vez de ser personagem aqui, a gente coloca Ranger. E aqui no final a gente adiciona o vírgula, abre e fecha chaves e coloca self.rastrear. Se a gente processar isso aqui agora, deve mudar ali. Teoricamente, agora o Aragorn é um Ranger e ele tem o rastrear de 5. Pô, vamos dar um rastrear maior aqui para o Aragorn, pelo menos, né? Vamos lá, 50. E ele tem um rastrear de 50. Os outros personagens, como nós não colocamos nada além do nome, e como nós colocamos os valores, né, que estão aqui nos padrões, então tá reconhecendo tudo como 5, do jeito que a gente queria mesmo. Combinado? Acho que é tudo isso mesmo. Tudo isso, só isso, né? Depois eu vou fazer um vídeo ensinando como trabalhar com decoradores e outras coisas mais avançadas da orientação a objetos também. Ah, uma coisa que a gente pode fazer aqui também, a gente pode fazer aqui o seguinte: eu não vou criar aqui nessa mesma classe personagem, não. Eu prometo que não vai ser muito longo para não para o vídeo não ficar com 2 horas, né? Mas uma coisa que a gente pode fazer é criar por exemplo, aqui no Diablo, aqui não vai aparecer. Mas quando o personagem ia lá para a cidade, tinha o baú, né? Que era como se fosse o inventário do personagem. Então a gente pode vir e criar aqui eu vou colocar tudo como comentário, certinho, beleza. E a gente pode criar a classe inventário. Só porque eu quero mostrar uma coisa aqui que vai ser bem rápido. Class inventário, vou colocar acento não, para a gente ir rapidinho. O def aqui a gente inicia com init, né? Iniciando a nossa classe, sempre com underline dupla. Vou colocar só o self, 2 pontos, e o self.inv de inventário. Vou abrir, vou fechar colchete ali. Boa. Então agora a gente pode criar o seguinte: inventário Aragorn. Só para ficar fácil, a gente cria um inventário, abre e fecha parênteses, e a gente adiciona itens dentro desse inventário. Então no inventário Aragorn a gente pode colocar a gente chama, né, o nosso ponto .inv aqui, que é uma lista, ponto .inv, ponto .append. Eu vou adicionar, enfim, espada. Eu vou criar 3 itens aqui dentro. Então vamos lá. Vai ter espada. A gente pode adicionar botas. E coloca aqui armadura de cota de malha. Sei lá. Para a gente acessar isso, vamos tentar primeiro acessar lá o inventário Aragorn. Vamos fazer um print nisso. Será que vai? Não vai. Mesma coisa da situação anterior. E se eu colocar aqui, entre colchete, que eu quero o item 0, que no caso deveria ser o espada, será que vai? Também não vai. E se eu quiser mostrar aqui, ó, vou criar aqui mais... Quero saber quantos itens existem dentro do inventário. Consigo? Também não consigo. Para mudar isso a gente vai precisar de 2 métodos especiais. A gente vem aqui no def len, para a gente saber quantos itens existem dentro do nosso inventário. Coloca o self, 2 pontos, a gente retorna o len de self. Só isso. Self.inv, eu acho que tem que ter o inv também. Eu vou colocar, se der errado, a gente tira esse ponto .inv aqui. Se a gente processar isso aqui agora, que está chamando o len aqui embaixo, vai falar que tem 3 itens dentro do nosso inventário. E se a gente vier aqui agora no print e pegar o inventário Aragorn e acessar o item 0, vai dar erro, porque a gente não tratou isso ainda. Para a gente fazer isso, a gente precisa de mais um método especial, que é o getItem, underline dupla, e self, né? E agora a gente vai querer o item X. Como a gente está passando aqui, ó, né? A gente está passando o número que a gente quer, então eu vou chamar aqui de I, né? De seria index, né? No caso,
e a gente faz o return de self.env. Então a gente está acessando a lista, né? Vai ser o i. E se a gente vier aqui embaixo agora e processar isso, o item 0 é espada, o item 2 é armadura de cota de malha. Pronto, tá tudo certo. E quando a gente faz isso, quando a gente coloca esses dois métodos especiais aqui, a gente ganha a função, não é uma função, a gente pode interagir em cima da nossa classe direto, sem precisar da gente fazer isso aqui, ó. Que a gente teve que ir lá no personagem, sociedade, para a gente fazer isso. Então agora a gente coloca for item in. A gente já pode ir direto. Inventário Aragorn, fecha aqui 2 pontos, print item. Então nós temos, deixa eu, para não confundir ninguém, vou comentar esses dois aqui. Então nós temos espada, botas, armadura de cota de malha. Se eu, sei lá, comentar isso aqui, se ele não existir, já dá erro. Se eu desbloquear isso, tirar o comentário, né, e comentar o outro, vou processar, deu certo. Então a gente precisa, eu achei que precisava dos dois, sinal que eu estava errado. Então a gente precisa só do get item, tá vendo? E aí com o get item a gente já consegue fazer essa interação aqui dentro do for loop, colocando diretamente a nossa, enfim, a classe que a gente quer, o objeto que a gente criou. Então é isso, é bem tranquilo, não tem nenhum segredo na orientação a objeto não. Muita gente gosta de colocar, enfim, muito terror, mas é bem fácil, é bem tranquilo. E depois, o que confunde mais, na minha opinião, são os decoradores. Mas depois eu vou fazer um vídeo só sobre decoradores. E que também depois que você pega ali o fio da meada, não tem nenhum segredo também não. Então é isso, um abraço, até mais.